Então, pessoal, do texto que tem, lembra que eu tinha comentado que principalmente, que se usa essa forma integral aqui para Mindlin, ela é fonte de métodos de aproximação. Existe o método clássico, que é trabalhado sobre essa forma, que é o método de Galerk. É o método, na verdade, que é o fundamento do próprio método de elementos finitos. Existe uma seção aí no texto, que eu não vou comentar agora. Em vez disso, eu vou passar para a parte de energias, que é uma das três formas que nós tínhamos comentado que as equações gerais podem ser organizadas. Lembra, nós tínhamos a forma forte, as equações diferenciais, essa forma aqui, e tem a terceira, que é baseada em minimização de um funcional. No caso de problemas de mecânica, esse funcional ele tem um significado físico associado à energia de deformação. As primeiras definições sobre isso podem ser colocadas aqui. Se a gente pega então, a primeira delas, energia potencial elástica, se nós particularizamos para um problema elástico, linear e estático, e mantendo a consideração da placa semi-espessa, que é o modelo de Mindlin, nós temos a definição de energia de deformação dessa forma, onde nós temos, na realidade, aqui duas integrais. Tem esse produto aqui, que é deformações generalizadas, uma forma quadrática, e a matriz do laminado, aquela matriz A, B, D. E tem uma outra parcela aqui, que é aquela deformação cisalhamento transversal, também uma forma quadrática, e aquela matriz constitutiva de cisalhamento transversal. Essas duas parcelas aqui, elas têm características próprias. Essa aqui é energia de deformação cisalhante, envolve as energias envolvidas no cisalhamento transversal da placa, e essa aqui envolve os efeitos de membrana e flexão, envolve o efeito das tensões coplanares na placa, a energia de deformação armazenada, energia elástica, linear armazenada. Isso aqui vocês podem fazer a visualização a partir daquilo que vocês viram em Fundamentos Mecânicos de Sólidos lá, energia de deformação elástica, que vocês tinham visto usando os tensores do estado triaxial de deformação ou tensão. Não sei se vocês lembram disso. Ali aparecia uma forma que era simplesmente a tensão, a matriz elástica do ponto, não de laminado, mas de ponto, e deformação. As 6 componentes de deformação, tá? Notação de Voigt. A primeira parcela, então, vamos chamar de UM, a segunda, o F. Se o laminado é delgado, veja, então essa parcela aqui não existe, ela é desprezada. Esse é um dos motivos pelos quais os resultados são mais aproximativos do modelo de Kirchhoff, ignorando a existência dessa parcela de energia de deformação. Aí você passa a ver que a energia de deformação fica só a parcela de membrana e flexão de forma separada. Quando é que você consegue separar isso? Quando o laminado é simétrico. Nesse caso, apenas para servir de base para soluções analíticas que possam ser obtidas nos outros capítulos, a gente tem já de maneira explícita essas duas parcelas de energia aqui, em termos de deslocamento. A primeira, essa parte de membrana, então vai envolver só o 0 e V0, e a outra envolve apenas W, a parte de flexão. Isso aqui seria o modelo de Kirchhoff, para um laminado simétrico. Se, além disso, ele for isotrópico e homogêneo, essa parcela aqui de flexão fica reduzido a isso aqui apenas. Isso aqui é uma equação clássica também. Existe um aspecto que eu já tinha comentado algumas vezes, mas vamos enfatizar. Quando a gente fala em desacoplado,
significa basicamente que você pode resolver o problema separadamente. Você pode resolver um problema, digamos que você tem a placa submetida a carregamento transversal e coplanar ao mesmo tempo. Se as condições são desacopladas, que nem aqui, você pode resolver dois problemas. Isso é muito feito em soluções analíticas. Você pega o carregamento transversal e sabe que ele vai causar apenas deslocamentos transversais. E você pega apenas essa parcela de energia aqui, ou apenas as equações diferenciais ou integrais, o que seja, associadas. Por exemplo, aqui, ó, é a mesma situação, só que em forma diferencial. A placa delgada, homogênea e isotrópica. Então, fica reduzido a 3 equações diferenciais, sendo que essas duas apenas de membrana e essa de flexão. Significa, você pode pegar o carregamento transversal, resolver completamente o problema, encontra deslocamento transversal. A partir daqui também você pode encontrar o campo de tensões associado a isso. Seções coplanares, sigma x, sigma y, tal xy, etc. Isso é um problema. Aí você pega um outro problema, que é um problema puramente de membrana. Você pega o carregamento de membrana que possa existir e resolve com essas duas equações, encontra os campos U e V. E a partir dali, se você quiser, você encontra também o campo de tensões associado. De novo, sigma x, sigma y, tal xy. Então você passa a ter dois campos de tensão. Como o problema nessa situação aqui é linear, pelo menos nesse conjunto de equações aqui, linear e desacoplado, a solução final, se você aplicar os dois carregamentos simultaneamente, a solução vai ser a soma das duas soluções que foram obtidas individualmente. Entendido isso? Isso aí é algo que facilita muito a vida quando você vai procurar soluções fechadas ou analíticas. Vamos voltar aqui nas formas integrais. A segunda coisa que nós temos é energia cinética. Como é que é a energia cinética? As coisas têm que começar com as definições fundamentais. A definição fundamental envolvida em energia cinética é a situação em que você tem uma massa pontual que sofre um deslocamento com uma certa velocidade. Então, você vai ter uma definição de uma energia cinética dessa massa pontual como sendo um meio da massa vezes o módulo do vetor velocidade ao quadrado. Isso aí é a definição fundamental, o ponto de partida. Como é que você faz para aplicar isso no caso de um corpo? Você vai fazer aquela correspondência entre a partícula e um elemento diferencial de massa e de volume que está dentro do corpo. Você vai exprimir. Então, agora a massa, se o volume é diferencial, então vai ser uma massa diferencial. Você pode exprimir essa massa em termos de densidade. Então, é a densidade, que é o valor do ponto, vezes o volume diferencial, dV. Então, você vezes o quê? Vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Isso vai lhe dar a energia cinética de um daqueles elementos diferencial do corpo. Se você quer a energia cinética do corpo inteiro, você simplesmente soma todas as energias, porque aquilo lá é um escalar. Então, no caso, vai virar uma integral sobre o volume. Então, se você considera inicialmente a placa como sendo um corpo tridimensional, como todo corpo é, né? Então, você vai pegar primeiro a densidade naquele ponto, vezes o volume, dω, vezes o módulo da velocidade em cada ponto, xy. O quadrado do módulo é a soma dos quadrados das componentes do vetor velocidade, que é isso que está aqui, u, v e w. Você integra na espessura, integra na superfície, isso vai ter a energia cinética da placa inteira. O que é necessário ser feito? Uma coisa que eu dei um salto daqui para cá. Você vai pegar agora que U é U0 mais Z psi x. A hipótese
cinemática envolvida naquele modelo, no caso, hipótese de Mindlin. Nós falamos aqui, né? Energia cinética da placa. Isso aqui nem está dito aqui que é uma placa ainda, apenas está dito que é um corpo que tem um formato assim, tem uma espessura uniforme e só isso. Tá? Porque nós não incorporamos nenhuma hipótese aqui. Isso aí não tem nenhuma hipótese cinemática envolvida, uma hipótese simplificativa. Isso aqui, até esse ponto, é exato. Não tem nada de aproximativo aqui. Agora, a gente pode pegar e dizer que esse U ele está decomposto com a teoria de primeira ordem. O V também, e o W está desse jeito. Independe de Z. Se a gente traz isso para cá, aí o que vai acontecer? Vai aparecer Z explícito aqui, ao quadrado, no fim das contas. Vai ter uns termos em Z, outros termos em Z ao quadrado. Quando você integrar, observa que todas as outras coisas independem de Z. Então, você vai poder tirar certas funções para fora dessa primeira integral, aliás, essa integral da espessura, você vai poder colocar para fora. O que vai ficar dentro da integral de espessura é ou constante, ou Z ao quadrado, você vai poder integrar vezes a densidade, e vai aparecer de novo aqueles momentos de inércia, ρ0, ρ1 e ρ2, os momentos que já tinham aparecido antes, quando a gente estava mexendo com as equações diferenciais de placa. E aí, sim, você tem uma expressão para a energia cinética do laminado, ou pelo menos da placa, associada a esse modelo cinemático aqui de primeira ordem. Se você tivesse usando o modelo de ordem zero, de primeira ordem, porém de Kirchhoff, isso aqui teria um outro aspecto. Se você estivesse usando aqui um modelo de ordem superior, que tivesse Z ao quadrado, Z ao cubo aqui, você teria uma outra forma para isso aqui, adaptada àquele modelo. Gente, eu estou colocando isso aqui considerando que vocês já viram o análogo a isso em disciplina de Fundamentos de Mecânica dos Sólidos, e alguns de vocês já viram também em elementos finitos. As ideias aqui permanecem as mesmas em relação àquilo que eu teria se eu tivesse com as componentes completas do tensor-tensão envolvidas ou do vetor de deslocamento no corpo. Tá? Bom, o terceiro item é uma definição de energia potencial proveniente de cargas de forças externas. É o trabalho, né? Basicamente é o trabalho de forças externas. Aqui você tem aquele conceito de trabalho em que eu tenho uma força que se move numa certa direção. Então, o trabalho que essa força exerce sobre aquela direção do movimento, que não necessariamente é a direção da força, lembra disso, eu posso aplicar uma força para cá, num ponto, e esse ponto está se deslocando para lá. Então, o trabalho dessa força é o módulo da força vezes a componente do deslocamento naquela mesma direção. É o produto escalar entre os dois vetores, né? Quando a gente decompõe tudo nas mesmas direções, no caso cartesianas, a coisa fica simples. Eu tenho essa carga transversal na superfície de referência, que é por unidade de área, vezes a área diferencial, eu tenho um elemento diferencial de força, vezes o deslocamento transversal sofrido por aquele ponto, dá um elemento diferencial de trabalho. E aí, para cada uma das forças de contorno, eu tenho um trabalho envolvido aqui. Se a gente voltar para aquela figura importantíssima que nós temos aqui, assim, numa parte do contorno você tem uma força X conhecida igual a X barra. X barra é o valor conhecido. E esse ponto, o deslocamento que ele sofre em qualquer direção, mas a componente dele nesse ponto é o U0. Então, X barra vezes o zero é uma parcela de trabalho aplicado nesse ponto do contorno pelo carregamento aplicado. Está aqui. Da mesma forma, eu tenho para a direção Y, para a direção Z, e tenho para cada um dos momentos. Eu tenho esse momento aqui, vezes esse psi. Na verdade, aqui eu fiz nas direções X e Y. Né? Poderia ter feito também, calcular o trabalho da mesma forma, multiplicando
esse Mn por πn e o MNT, o momento do torsor, pela rotação torsional. A soma disso com isso daria também o trabalho dos momentos, da mesma maneira que isso aqui. Definido isso, o que vem? Para que servem essas definições? Não sei se vocês lembram. Para que serve? Até esse momento não servia para coisa alguma. O que adianta eu saber isso aqui? Qual a utilidade que tem de eu saber que na minha solução do problema eu tenho tantos joules de energia cinética, tantos joules de energia potencial, tantos joules de energia interna, etc. Não servia para grande coisa. Então, essas quantidades integrais que são definidas, o único objetivo delas é fornecer subsídios para algum método de solução. E esses métodos de solução baseados nessas energias, eles precisam de algum princípio. Princípio que pode ter uma origem física, ou boa parte das vezes é uma origem puramente matemática. Então, o que eu estou colocando aqui é o mais comum que existe, o princípio mais comum que existe em sólidos, que é o princípio de energia potencial, podemos colocar aqui total, mínima. O princípio da mínima energia potencial total. A primeira coisa que é feita é definir uma entidade, uma quantidade, que é uma energia potencial, chamada de energia potencial total do sistema, que tem essas três parcelas. Aquela energia de deformação elástica que nós definimos mais acima, essa energia aqui, energia cinética e energia potencial. A partir dessas três quantidades, é definido, e aqui eu uso a palavra definido. Quem fez outra disciplina comigo deve lembrar daqueles comentários que eu já fiz, mas vamos só sumarizar aqui. Isso aqui não é deduzido, isso aqui é definido, isso aqui é ponto de partida. Você define uma quantidade dessa maneira aqui. Eu sei que vocês vão encontrar vários livros que o autor vai tentar dar um jeito de explicar que isso aí tem uma dedução para chegar nesse ponto. Ele pode até ter vários argumentos físicos, etc., mas o fato é, isso aí é construído. Se constrói dessa maneira, um potencial dado dessa forma aqui. Em alguns livros vocês não vão encontrar esse sinal negativo, não vai estar aqui, e sim aqui. Se você deixa isso aqui como positivo, aí o que tem aqui assume a forma de trabalho. Isso aí tem diversas explicações. Qual a utilidade disso? É produzir o chamado teorema, ou princípio, da mínima energia potencial total. O que ele diz? Isso aqui é um enunciado como um teorema. Né? Tem toda uma demonstração agora. De todos os campos de deslocamentos, né? Você vê que isso aqui está dado em termos de deslocamentos, né? Cada um desses termos. Entre todos os possíveis campos de deslocamentos que satisfaçam as condições de compatibilidade e condições de contorno essencial, aqueles lá que satisfazem o deslocamento prescrito físico, aqueles deslocamentos que satisfazem o equilíbrio, eles minimizam essa energia potencial total aqui. É colocado normalmente como um princípio. Você pode ver o seguinte, cada vez que eu escolher um conjunto de deslocamentos, de funções aqui, eu posso substituir aqui e fazer as integrações, isso vai me dar uma quantidade, um valor, um número aqui, escalar, tantos joules. Então, num gráfico desse aqui, isso vai me dar se eu tiver uma situação, uma visualização unidimensional, em que todos os campos sejam nulos, exceto, por exemplo, o zero, eu teria, só que essa função aqui, ela não satisfaria o equilíbrio diferencial em todos os pontos. Aquele campo de deslocamentos que satisfaz o equilíbrio é justamente aquele que produz o menor valor desse funcional. Seria esse valor, esse campo de deslocamentos aqui é aquele que minimiza esse funcional. Esse campo que minimiza o funcional é o que satisfaz o equilíbrio. Na realidade, existe uma equivalência nas duas direções. Se um campo de deslocamento satisfaz o equilíbrio, ele minimiza esse funcional. E o contrário também. Se você achar um campo que minimiza esse funcional, ele é o campo que satisfaz o equilíbrio. Então, esses dois equacionamentos, eles são equivalentes. Eu não estou deduzindo aqui. Isso aqui eu estou considerando que foi deduzido
no caso de elasticidade tridimensional, antes, para vocês. Estou dizendo que aqui as coisas funcionam também para o caso de placas laminadas, desde que você defina essas energias dessa maneira aqui. Alguma dúvida até aqui? Isso aqui tudo eu coloquei de uma maneira bem sintética no livro de elementos finitos. Isso aqui tem deduções, etc. Vocês lembram que tem toda aquela parte, as deduções envolvem conceito de variação, de derivada direcional e tudo para você aplicar uma perturbação, tem um conceito de perturbação. Você pode imaginar que isso aqui é uma função de quê? Do deslocamento. Para cada campo que você colocar aqui, você vai obter um resultado. Da forma como está aqui, isso aqui incorpora. Nós estamos aqui numa situação particular de problemas elásticos. Esses três termos, esse aqui é a energia de deformação elástica, esse UG é uma parcela que envolve o efeito de forças coplanares sobre deslocamento transversal. Então, é um efeito não linear. E esse dado, energia de forças externas. Então, se você tiver um problema estático e linear, esse UG aqui é zero. Então, você tem apenas U mais dado. O que a gente usa para resolver problema de flambagem é a situação em que você não tem cargas externas aqui e você tem apenas U mais o G. Então, os termos não lineares eles são incluídos aqui. Então, isso aqui é um sumário bastante rápido, né? Para vocês terem uma visão um pouco panorâmica. Lembra, eu tinha comentado que essa forma aqui, essa forma fraca, dava origem ao método de aproximação de Galerkin e de elementos finitos. Só para lembrar, isso aqui, junto com o enunciado, claro que isso aqui, o enunciado da forma fraca tem que ter mais texto, né? Eu tenho que dizer que isso aqui tem que ser igual a zero para qualquer campo de funções peso cinematicamente admissíveis. Então, isso gera uma forma de obtenção de solução aproximada do problema. Agora, por outro lado, esse teorema de mínima energia potencial total, ele também gera um procedimento de obtenção de solução aproximada. Baseado em qual método? Método de Ritz. Método de Ritz vai ser feito também uma aproximação dos campos, tanto físicos quanto de função peso, e vai se obter uma aproximação para isso. Aliás, para esse funcional aqui. Então, você passa a ter um funcional aproximado. Então, em vez de você ter um funcional exato, você tem um funcional aproximado. E aí vai se buscar, isso aqui vai ser escrito então de uma forma matricial, e você vai buscar uma solução aproximada que minimiza o funcional aproximado. Então você passa a ter uma outra solução que minimiza aquela, mas que apenas aproxima a solução exata. Tá certo? Então isso aqui é o método de Ritz, que quando você vai aplicar, você pode usar boa parte do ferramental que existe disponível em métodos de otimização, baseado em minimização de funcionais. Esse funcional aqui ele tem várias características interessantes. Ele é sempre convexo, ele é quadrático, ele tem várias características que facilitam a situação do processo de solução. Uma coisa agora, isso aqui tudo nós estamos falando de maneira estática, esse princípio de mínima energia potencial total. Para problemas dinâmicos, se pode usar, você tem também duas direções de uso. Você pode usar essa forma fraca aqui, diretamente, aqui incorpora, aqui já está incorporado as forças de inércia. Então você pode aplicar elementos finitos aí tranquilamente e chegar nas equações discretizadas de dinâmica, certo? Agora, se você vai trabalhar de forma de minimização, você vai usar um princípio de mínimo adequado, que é o princípio de Hamilton,
que ele é definido dessa forma, que é aquela energia potencial total menos energia cinética. Isso aqui dá um novo funcional e a solução é o funcional que torna isso aqui estacionário, quer dizer, que faz com que a variação desse funcional seja igual a zero. E aí tem que complementar o texto para qualquer campo de deslocamentos cinematicamente admissíveis. Então, a solução que torna isso aqui estacionário é a solução dinâmica, a solução do problema dinâmico. Então, de novo, vira um problema de minimização. Certo? Então, isso é o que a gente tinha previsto para esse panorama de equações gerais de problemas de laminados. Então, o que nós temos nos capítulos seguintes é o detalhamento em diversas situações. Por exemplo, identificar comportamentos de cisalhamento transversal, identificar aquilo que você tem de erro se você ignora o cisalhamento transversal. Ou então, identificar comportamento de vibrações livres em laminados. Identificar comportamento de flambagem em laminados. Ou ainda aplicar essas equações em sanduíches. Sanduíches têm algumas características próprias em relação aos outros laminados. E temos tratamento para realmente detalhar elementos finitos para ser aplicado nisso aqui. O que mais que tem? Nós não vamos ver nessa primeira disciplina, mas que tem disponível. Como adaptar isso aqui para laminados com camadas piezoelétricas. Quando você tem algumas camadas ou algumas pastilhas de sensor ou atuador piezoelétrico aplicado ou na superfície, numa superfície ou na outra, ou mesmo internamente ao laminado, em bebidas, né? Então é isso, acho que por hoje é só. Próximo capítulo a gente começa com análise mais detalhada de cisalhamento transversal.